O sertão vai virar mar, e o mar vira sertão. O sertão vai virar mar, e o mar vira sertão. Bom, nós vamos abordar um tema que pode parecer muito estranho. É falar sobre o Quilombo de Palmares, que é a luta heróica de Zumbi e seus seguidores, e a autogestão, e, digamos, também a economia solidária. Creio que o que é muito interessante é de ver que a autogestão são lutas e lutas pela emancipação dos povos, dos trabalhadores, e de muitos e muitos anos. Uma luta de séculos, digamos assim. E a economia solidária é algo que nós podemos falar, está colocada mais numa conjuntura mais recente, digamos assim, da década de 80, da década de 90. A economia solidária porta princípios, está atravessada por princípios políticos, éticos, filosóficos, econômicos, sociais, que dizem respeito ao que nós podemos chamar da cultura da autogestão, né? E da autogestão socialista. Nessa perspectiva, é muito importante situar a experiência do que nós chamamos a Comuna de Palmares, não apenas o Quilombo de Palmares. As referências principais a essa experiência, nós temos na historiografia brasileira textos de Edson Carneiro, e principalmente algo muito importante de um poeta surrealista que passou pelo Brasil, fez parte do movimento trotskista, era parente do grande Mário Pedrosa, possivelmente um dos pioneiros da discussão sobre a autogestão no Brasil, quando voltou do exílio nos Estados Unidos, e que se chama Benjamin Perret, esse poeta socialista. Ele teve 2 vezes no Brasil e tinha uma afinidade muito grande, uma predileção muito grande pelos estudos que diziam respeito aos negros, à cultura afro-colombiana. E nessa perspectiva, na primeira vez que esteve no Brasil, ele fez um trabalho, uma pesquisa, que resultou no esboço de um livro sobre a revolta da Marinha, do João Cândido. Esse livro foi apreendido pela repressão e foi totalmente destruído, não sobrou praticamente nada. Quando ele volta ao Brasil pela segunda vez, ele vai então se dedicar a estudar essa experiência de Zumbi, do Quilombo de Palmares. E ele volta à França e publica um livro que sintomaticamente é chamado da Comuna dos Palmares, né? Aqui no Brasil foi traduzido como o Quilombo dos Palmares, mas aqui eu tenho aqui a edição francesa, se chama exatamente a Comuna dos Palmares. É uma história que nós conhecemos relativamente bem no Brasil. O Zumbi faz parte de toda uma luta do povo brasileiro. Aqui eu também tenho um pequeno cartaz que é de um grupo de teatro popular do bairro Restinga, que fica no Rio Grande do Sul, um bairro muito pobre, muito carente, onde o movimento tem uma grande participação, uma grande criatividade cultural no teatro, na música, no hip hop, e especificamente aqui, que se chama a Rádio Quilombo, Rádio Comuna dos Palmares, digamos assim. E aqui o que nós temos é a tradução do livro do Benjamin Perret, foi lançado no Brasil, que se chama O Quilombo dos Palmares. Bom, nós não vamos ter tempo para nos dedicar a falar do Benjamin Perret, mas basicamente o que nós vamos falar está em torno desse livro, A Comuna de Palmares, que eu chamei um pouco assim, A Comuna de Palmares, Zumbi e Fourier no Nordeste, né? O Fourier, o grande pensador do chamado socialismo utópico, e que pensava muito os falangstérios, que de certa forma nós podemos dizer que são comunas, né? Bom, o primeiro ponto que é interessante de ver é por que comuna. A comuna nós teríamos que fazer toda uma referência às cidades italianas, na época que elas vão surgindo
e que eram comunas no norte da Itália e que eram dirigidas pelos próprios cidadãos. Ainda era uma luta contra o sistema feudal e surgindo a cidadania, o modo de produção capitalista, e muito ligada à democracia que começava, digamos assim, a existir nessas cidades do norte da Itália. Isso é algo que vai ficar em todo o movimento social e político da Europa. Então, o principal seria a referência na Revolução Francesa, logo após 1789, no século XVIII, quando em Paris, em toda a França, surgem os comitês revolucionários, nos 48 bairros de Paris, que eram os cidadãos que se auto-organizavam para dirigir os seus bairros, e a partir dali a ideia que eles tinham era de que a cidade de Paris seria dirigida por um conselho imenso, que se chamava Comuna, formado por delegados, se não me engano, na época dos 48 comitês revolucionários, associações revolucionárias. Então, essa é a ideia da comuna. Quando você não tem um Estado opressor, o Estado, a máquina pesada e autoritária, quando é um autogoverno do povo, então ele se intitula de comuna. Então daí o que vem essa expressão que depois surge de uma forma muito clara, pela primeira vez, na primeira grande revolução dos trabalhadores, que é na Comuna de Paris, mais na frente, em 1870, 71, se não me engano. Então ali você tem a expressão que fica marcada como a Comuna de Paris e que deu origem, inspirou as revoluções subsequentes, como a própria Revolução Soviética, quer dizer, a Revolução dos Conselhos, isso quer dizer a palavra soviética, e que se poderia dizer uma comuna também, né? E antes da Revolução Soviética, nós vamos encontrar mais próximo de nós, no México, na região de Morelos, na Revolução Mexicana, quando ali onde vivia o Zapata, os trabalhadores camponeses, eles assumem o poder, dissolvem as forças armadas e passam a dirigir todo aquele território, e eles passam a chamar também da Comuna de Morelos. Então, a expressão comuna significa isso, de respeitar a questão do Estado, a questão da própria sociedade, tá gerindo toda a vida coletiva, toda a questão da cultura, a questão da religião, a questão da fé, e o modo também de produção, a questão da economia, como é que se dá a questão do trabalho nesses momentos. Então, nesse sentido que a gente fala da Comuna de Palmares, né? E a Comuna de Palmares ligada a todo um filão histórico que nós também chamamos da economia quilombola. É uma economia que séculos e séculos atrás nós vamos encontrar no Brasil já muita pesquisa nesse sentido, em que tinha como um elemento fundamental a propriedade comum, a propriedade coletiva, a propriedade comum da terra, né? E a forma do processo de trabalho também, dos negros, os camponeses, os índios daquela época. Então há uma série de pesquisas, livros interessantes lançados sobre essa questão. Sobre a Comuna de Palmares, que é do século XVII, é uma luta imensa, durou bastante tempo, foi vencida só em 1695, quando há a morte do seu último chefe, que foi Zumbi. E a análise que faz o Benjamin Pereira é muito interessante, porque ele faz uma análise marxista, não é? Marxista e heterodoxa, porque o Benjamin Pereira vinha das críticas que as correntes trotskistas faziam já naquela época, o que tinha se passado, a burocratização do regime na União Soviética. Um aspecto, claro, que ele vai mostrar é a questão do regime econômico dos Palmares, qual era a organização do trabalho. Ele diz, bom, que há hipóteses, né? Com tanto tempo é difícil de ter documentos que falem muita coisa, mas a partir das análises pode-se fazer algumas hipóteses que são fundamentais, né? E o que ele coloca claramente nesse sentido da propriedade coletiva, não só do solo, a propriedade coletiva da terra, mas também a propriedade coletiva de todos os outros recursos que os negros tinham, os quilombolas tinham naquela época em Palmares, né? A maneira das colheitas, como era distribuído, o produto dessas colheitas, enfim.
E diante de um quadro de penúria muito grande, quando os brancos estavam sempre aniquilando, tentando aniquilar pela fome, a combatividade dos lutadores daquela época. E, nesse sentido, fica também a questão do Estado, né? Quando mostra o Estado até o final, era um Estado que ficou num estágio embrionário, quer dizer, o Estado não existia, o Estado foi se formando quando houve a agressão militar, e então precisava uma série de divisão de tarefas dentro da comuna de Palmares, em que precisava se assumir a defesa, e nesse sentido então começa a haver uma divisão de trabalho e se começa a surgir, digamos assim, a se iniciar uma casta que passa a ser uma casta que passa a gerir essa máquina que é o Estado, né? Mas até aquele momento era uma sociedade onde você não tinha a presença desse órgão chamado Estado. Então ali você começa a ter, junto da comuna, se formando dentro da experiência em Palmares, a constituição de um Estado, e sobretudo devido à agressão externa, né? E esses são dois elementos importantes, são dois elementos da autogestão, que é essa questão do Estado, que então você tinha uma comuna, praticamente um autogoverno na situação histórica daquela época, e o outro, que você tinha a propriedade coletiva dos recursos de toda a vida social. E marcado também pelo valor da solidariedade, um processo de trabalho onde o elemento solidário era um elemento muito importante, né? E a solidariedade é uma das características do processo de trabalho que tem como base a autogestão, o trabalho associado, né? Como dizia o Marx, a sociedade dos trabalhadores livremente associados. Então, naquele momento, naquela conjuntura histórica, na situação deles, você encontrava esses elementos da propriedade social e também uma marca muito grande da solidariedade no conjunto da experiência de Palmares. O Benjamin vai fazer uma série de analogias entre a experiência da Comuna dos Palmares e outras experiências de luta e de organização ou auto-organização do movimento social dos oprimidos, né? Ele faz referências explícitas ao Phalanstère de Fourier, onde um dos elementos fundamentais era exatamente a questão da organização do processo de trabalho e a relação de campo com cidade ou de indústria com a agricultura, né? E também faz alguma referência à revolta de Espartaco, né? A revolta dos escravos romanos, e nesse sentido, digamos que ele faz relações que são fundamentais para você analisar a experiência da Comuna de Palmares dentro de uma onda de longa duração, né? Colocá-la dentro de um filão de lutas dos povos pela sua auto-emancipação, isso em momentos diversos da história da humanidade, né? Então, a Comuna de Palmares, ela trazia em si uma incompatibilidade com toda forma de governo, toda forma de Estado que apresente algo como uma autoridade regular de dominação. Quer dizer, repartição igualitária dos recursos, comunhão de uma parte dos bens que eram produzidos e sem grandes diferenciações sociais, né? A gente poderia dizer, ele fala de se inspirando numa fórmula utópica de Saint-Simon, que depois é retomada por Karl Marx. O Perret afirma que o regime que existia no interior de Palmares seria a administração dos bens que o governo sobre as pessoas, né? Que é uma velha expressão que surge também da comuna de Paris. E ele se pergunta o que era Palmares. Alguns milhares de negros que tinham fugido das fazendas e se refugiavam em um massivo coberto de florestas onde predominavam as palmeiras. Daí o nome da Comuna de Palmares. E também aqui entra todo um elemento do meio ambiente, toda uma questão ecológica, toda uma preocupação com o que diz respeito à natureza, né? Ele também afirma que é bem possível que as origens da comunidade quilombola foram marcadas por uma anarquia primitiva, né? Que pouco a pouco foi tomando formas de um governo rudimentar para aquela época. Essa é uma expressão do pesquisador Edson Carneiro, né?
o novo estado de coisas formado pela comunidade quilombola, onde pode-se observar uma ausência total de dominação. Era inevitável que uma liberdade total reinava, mais ainda, acompanhada de uma generosidade fraternal, sustentada pela consciência de um perigo comum, né? Então, isso são palavras do Edson Carneiro, que é um dos grandes pesquisadores das lutas dos negros no Brasil, e onde ele coloca exatamente isso, né? A presumir que até as primeiras expedições holandesas, nenhuma forma de Estado existia em Palmares. Daí o sentido que a gente dá à expressão de Comuna de Palmares, retomando essa forma de organização, como Marx dizia em relação à Comuna de Paris, finalmente a forma encontrada para a emancipação política e econômica dos trabalhadores. Nós vamos encontrar os que fazem o prefácio do livro, como o Roberto Ponge, o Mário Maestro, que fazem também uma relação dessa experiência da Comuna de Palmares com a Revolução dirigida por Toussaint Louverture no Haiti, praticamente no mesmo período. Essa revolta dos negros no Haiti foi chamada por um amigo do Benjamin Perret, também seguidor do Trotsky, que é o C.L.R. James, Cirilo Leonel, Robert, se não me engano, James, é mais conhecido como James, que escreveu uma obra importantíssima chamada Os Jacobinos Negros. No passo que se falava na Revolução Francesa da corrente radical dos jacobinos, na época ele escreve esse livro, faz uma pesquisa profunda e chama dos Jacobinos Negros. É uma obra que foi publicada há um certo tempo aqui no Brasil. E ele então situa essa luta da comuna quilombola na história geral dos oprimidos e explorados, fazendo uma relação com essa revolução que houve no Haiti, e coloca então os negros de Palmares como autênticos ancestrais do movimento social moderno. Faz uma ligação da comuna de Palmares, vamos chamar o que seria a comuna do Haiti, faz referência lá atrás à revolta de Espartacus, né, que depois Espartacus vai ser o nome dado por Rosa Luxemburgo e seus seguidores, a Liga Espartacus, que tinha uma proposta também de uma sociedade autogestionária na Revolução na Alemanha em 1919, e faz então a relação aí, claro, com a Comuna de Paris, e daí para diante em tudo que se segue como sendo experiência dos trabalhadores de tentativa, como se dizia antigamente, de assalto aos céus, em instalar um regime socialista com base na autogestão, com a propriedade social dos meios de produção, com a socialização política do poder, substituindo o Estado por um governo que se chama de comuna, que é, na verdade, um autogoverno popular, um autogoverno dos trabalhadores, e um outro processo que é o processo cultural, que é esse mundo mágico, esse mundo reencantado, poderíamos dizer assim, um reencantamento da vida, combatendo toda forma de mercantilização, né? Mercantilização da vida, e que hoje é muito mais claro no capitalismo, na forma contemporânea da globalização financeira do que mesmo naquele período. Mas esse era um elemento importantíssimo para entender a presença na comuna do que pode se chamar o messianismo, o elemento da cosmovisão, a questão da fé, enfim, a questão da religião. É colocar como sendo um elemento de uma transformação cultural e ética que se coloca quando se pensa um dos eixos fundamentais do que seria uma sociedade que teria como base a autogestão. Bom, vamos continuar mais alguns elementos sobre a comuna de Palmares, um pouco ver a atualidade e a vigência desse tipo de experiência. Nós podemos dizer que algumas lutas que hoje se dão no campo da economia solidária, nos fala muito em empreendimentos, em cooperativas, em empresas recuperadas, mas há uma grande questão do que nós podemos chamar autogestão territorial. Porque, na verdade, se a autogestão ela parte a raiz dela está no processo de trabalho,